Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Começa agora, depois do breve intervalo, o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 16ª vez, dedicado ao tema da Divina Providência. Creio na Divina Providência. No primeiro bloco, falamos da relação entre a oração do fiel e o, aspas, arrependimento de Deus. A oração é capaz de mudar os acontecimentos da história, que no livro do Êxodo, por exemplo, e em outras passagens do Antigo Testamento, traduzem essa mudança segundo os nossos critérios, não mudança em absoluto em Deus, porque em Deus, que habita em luz inacessível, Ele não é o Pai das luzes, Tiago 1,17, não é passível de mudança em quem não se encontra qualquer sombra de instabilidade. E Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou Deus e não mudo. A mudança, portanto, o arrependimento de Deus diante da prece de Moisés, portanto, já foram bem explicados pelo grande Santo Agostinho e pelo grande Santo Tomás de Aquino. Começamos esse segundo bloco falando do termo, do desfecho da existência terrena de um grande santo que, ao longo de toda a sua vida, foi não apenas um grande evangelizador, um grande missionário, o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que, consciente de que suas preces foram sempre ouvidas, sempre atendidas por Deus, faz uma oração no seu testamento espiritual, a segunda carta a Timóteo, e afirma algo que é muito oportuno para o tema da Divina Providência. Desde já me está reservada a coroa da glória que o justo juiz se dignou conceder-me. Vejam, São Paulo, é o famoso texto, combati o bom combate, daqui a pouco vamos lê-lo, mas São Paulo aqui tem certeza que no ocaso da vida, no desenlace que se aproxima, ele já tem a coroa da glória que lhe está reservada. Deus reservou desde toda a eternidade e ele sempre acreditou nisso. Mas vamos logo ao texto, depois teçamos alguns comentários. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Uma das frases mais bonitas do ancião apóstolo Paulo, do combatente da fé que sabe que tem poucos dias de vida e que vai ser assassinado e vai tombar por amor na fidelidade a Cristo. Aí ele já está em Roma e já está com a data quase certa da sua morte. Vamos lá ao texto. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Repare que ele não disse, eu acredito, eu espero que o Senhor me dará, mas ele falou de forma categórica, desde já me está reservada a coroa da justiça que o Senhor me dará. São Paulo tem a certeza de que o que está reservado para ele já foi determinado desde toda a eternidade. Todavia, é uma visão infantil que leva a pessoa a dizer que essa convicção significa que as atitudes, as decisões, o comportamento das pessoas aqui na Terra são absolutamente irrelevantes. Como ideia absurda, ideia ridícula. Não, o Senhor justo juiz me dará a coroa da glória. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé e o Senhor vai conceder para mim e para todo mundo. Logo, e aqui está o erro, logo eu não preciso me converter, eu não preciso renunciar ao pecado, eu não preciso fazer a vontade de Deus porque já tem um lugarzinho reservado no céu. Não. Essa é uma visão esdrúxula da Divina Providência. Tanto é que a frase começa, eu combati o bom combate. Portanto, ele colaborou com a providência divina. É uma colaboração ativa. Ele sempre acreditou que a providência divina acompanhou ao longo de sua vida. Mas ele combateu o bom combate. Depois, ele terminou sua carreira. Ele não cruzou os braços. Ele foi dócil a Deus, cumpriu a sua parte no
ato providencial na providência divina durante o período da igreja primitiva. Ele colaborou diretamente com a graça de Deus, teve uma participação efetiva com sua inteligência, ainda que auxiliada por Deus, com sua vontade, ainda que inspirada, motivada, impulsionada por Deus, mas uma participação direta, uma colaboração eficaz, concreta, dele, mesmo que com a graça de Deus. E guardei a fé. Portanto, a ideia de quem afirma meu lugar está reservado no céu e esquece esses três verbos, eu combati, eu terminei, eu guardei. E outra, o objeto direto de cada verbo, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Portanto, são realidades das quais nenhuma criatura humana, máxime o cristão, estão isentas. Sim, Deus é providente, mas a providência divina supõe e quer contar com a minha parte, com a minha parcela, com a minha colaboração. Se a providência divina favoreceu a igreja primitiva, graças a São Paulo, graças a São Pedro, graças aos apóstolos, ainda que motivados, ainda que inspirados, ainda que auxiliados por Deus Todo-Poderoso. Passemos agora a um outro texto, um texto que mostra a eficácia da oração, e nesse sentido aqui a gente lembra de Moisés no programa anterior, também no bloco anterior ele foi citado. A oração do justo tem grande eficácia. E aqui nós já afirmamos, a providência divina é eficaz, é infalível, também porque ela leva em conta a oração, não por mérito de quem reza, mas porque Deus, cujo mérito é absoluto, só Ele, rigorosamente falando, tem mérito, digna-se conceder mérito, força e eficácia à oração de quem dirige-se a Ele. Ou seja, é um mérito de graça, não é um mérito de justiça. Mas vamos ao texto, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Aqui duas coisas. A providência divina em favor de todos leva em conta a oração de uns pelos outros. Orai uns pelos outros para serdes curados. Afinal de contas, quem é que cura? É Deus ou é a oração de quem se dirige a Deus? Não há contradição entre esses dois polos, por assim dizer. Em absoluto, quem cura é Deus. Mas Deus se digna também em curar, mediante a oração do justo. Em Atos capítulo 5, versículo 15, se diz que a igreja primitiva colocava os enfermos em suas padiolas, às beiras, às margens da estrada, para que São Pedro, quando passasse, ao menos a sua sombra os curasse. A providência divina é tão boa, a providência divina é tão poderosa, tão misteriosa e abarca tantas realidades e se utiliza de tantos instrumentos que é capaz de curar até pela sombra do primeiro Papa. Quanto mais a oração dos homens. Assim, orai uns pelos outros para serdes curados. Eu repito Tiago 5,16. A oração do justo tem grande eficácia. É absolutamente imprescindível no plano da providência que rezemos uns pelos outros. Portanto, a oração, ela não visa dobrar Deus Todo-Poderoso, mas visa manifestar, não para que Deus saiba, mas como um elemento que Deus previu desde toda a eternidade que se manifestasse, para que por meio desse meio, para que por meio dessa oração, para que por meio dessa súplica, a sua providência se manifestasse. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 13 a 14, nós temos um adendo
nós temos um dado novo no discurso de nosso Senhor Jesus Cristo para que esse incremento, para que esse elemento tão importante no plano da providência que é a oração, se torne sempre um meio eficaz com o qual a providência divina concede as suas dádivas, os seus dons para os homens. A oração em nome de Jesus. Aliás, no próximo programa nós vamos falar exclusivamente da oração em nome de Jesus, que é capaz de obter tudo. Vamos ao texto que já introduz o argumento que será utilizado no próximo domingo, nos 30 minutos que a providência nos concederá. João, capítulo 14, de 13 a 14. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vo-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vo-lo farei. Aqui, a providência divina, o tema da providência divina, chega talvez no seu ápice. A providência divina que se manifesta aos homens na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Mas pela grandiosidade do tema e porque Jesus vai falar isso outras vezes em outras passagens e porque também os apóstolos vão citar essa categoria tão importante que é a oração em nome de Jesus. O que isso significa? Por que a oração em nome de Jesus é tão eficaz, é tão poderosa? Porque quem se dirige ao Pai em nome de Jesus obtém tudo. Eu repito, qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vo-lo concederei. Ou seja, a providência que por meio da qual, por meio de quem Deus cuida de ti, se digna conceder-te tudo, tudo aquilo que tu queres, tudo aquilo que tu desejas, tudo aquilo que tu apresentas a Deus, em nome de Jesus. Esse dado aqui é que faz toda a diferença. E é exatamente isso que vamos desdobrar no encontro que vem. Eu peço a você que esteja no próximo domingo com seu papel, sua caneta e principalmente sua Bíblia aberta, a providência divina e a oração em nome de Jesus. Pedir ao Pai em nome de Jesus é ter a certeza de que a providência dele nos concederá tudo aquilo que pedirmos. Uma santa e abençoada semana. Até breve, se Deus quiser.